vocês sobre Reading Comprehension, ok? Vamos abrir aqui o nosso slide de hoje. Peço para vocês, dear students, vocês que gostam do meu trabalho e valorizam o meu trabalho, gostam daquilo que eu posto, estão sempre antenados naquilo que eu venho postando, eu peço para vocês entrarem no meu site www.inglescoateacheraline, se inscreverem lá, dar um suporte no meu trabalho, se inscreve também no meu canal do YouTube, no meu Insta e acompanhe as dicas que eu dou de aulas em inglês. Hoje eu vou ensinar para vocês um pouquinho de Reading Comprehension, ok? Are you ready? Estão prontos? Então vamos lá. Eu lembro que quando eu comecei a lecionar, em uma das minhas turmas, quando eu fui ensinar Reading Comprehension, eu entreguei um papel com alguns símbolos em chinês e pedi para os meus alunos lerem. Claro que todos olharam para mim com uma cara de espanto, porque ninguém sabia ler o que ali estava escrito. É assim como nós também, quando estamos aprendendo a língua inglesa, nós não conseguimos decifrar o que é esse emaranhado de letras, embora o alfabeto seja muito parecido com o nosso. A leitura, a Reading Comprehension, ela tem que começar devagar e por níveis. Então, não adianta você, aluno, estar no nível básico e você jogar um texto aí avançado para você começar a estudar e entender. Obviamente, você vai se sentir apreensivo e perdido, que é isso que geralmente acontece. A gente se sente perdido. Começa devagar, começa pelo seu nível, com tranquilidade, as coisas vão acontecendo e dando certo. Vai trabalhando com textos do seu nível. Essa seria a minha dica. Nós temos aqui algumas técnicas que eu quero entrar com vocês hoje, tá? São técnicas de leituras. Então, nós temos a skimming e a scanning, que é o que eu vou trabalhar hoje, tá? Nessa aula eu vou explicar um pouquinho da skimming e da scanning. Guys, vocês já pensaram sobre o que é skimming? Vamos lá. Skimming consiste em observarmos o texto apenas para detectar o assunto geral, sem nos preocuparmos com os detalhes. Para tanto, é necessário prestar atenção ao layout do texto, título, subtítulo, primeiras e últimas linhas de cada parágrafo, bem como a informação não verbal, figuras, gráficos e tabelas. Quando a gente vai tentar ler um texto em inglês, às vezes o que desmotiva a gente é que a gente não consegue entender metade, né, das palavras que estão ali. Aí a gente já se frustra, não quer fazer mais e já I hate English, já odeia o idioma, né? Não é assim, gente, que começa. Essa técnica skimming pode te ajudar a entender o assunto geral do texto observando somente no título, no subtítulo, no início do parágrafo, no final do parágrafo, algumas informações para você entender o conteúdo geral. Então, não é interessante que você entenda agora, passo a passo do texto? Isso eu falo quando a gente está estudando, tá? Não numa prova ou alguma coisa que você tem que gabaritar. Claro que não. No início do Reading Comprehension, não é importante que você entenda tudo que está naquele texto, mas que você consiga entender o significado geral, consiga entender o assunto que o texto está falando. Para isso, a gente utiliza o skimming. A gente bate o olho e naquela batida de olho já vai pulando algumas palavras que a gente já vai conseguir fazer uma conexão com o que está acontecendo ali, ok? O skimming, ele é uma técnica bem interessante para você começar a aplicar nos seus textos, para puxar sobre os assuntos gerais, para ter melhor compreensão dele. Não se prenda nas palavras difíceis ou as palavras mirabolantes que a gente nunca vai usar, mas procure focar nessas palavras, nessa técnica que a gente está trabalhando. Agora a gente tem uma técnica que ela chama scanning. Olha aqui, ela tem até um desenho, né, de uma lupinha aqui mexendo nos files. Então, o scanning parece que é uma coisa assim mais detalhada, tá bom? Mas é uma técnica também de leitura. Olha lá. O scanning é uma técnica de leitura que consiste em correr os olhos pelo texto até localizar a informação específica desejada.
Exemplos típicos são o uso do dicionário para obter informação sobre o significado de palavras ou a utilização do índice de um livro para encontrar um artigo de interesse. Essa técnica não exige leitura completa nem detalhada do texto. O scanning é uma técnica excelente para resolver testes de proficiências em leitura de língua inglesa de mestrados e doutorados que cobram uma interpretação de texto. Segue uma sugestão. Daqui a pouco já vou passar a sugestão. O scanning é o seguinte, palavras-chave. Geralmente em testes de proficiência, eu já prestei, então eu sei como que é para eu poder te falar, a gente tem muitas perguntas lá. Tum, 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 tum. E você tem um determinado minuto para estar lendo todos aqueles textos e você tem aquelas perguntas e você não sabe como lidar com aquilo. É aí que o scanning entra. Você vai ler a pergunta, ler as alternativas e vai lá no texto buscar palavras-chave que se assemelham com as alternativas ou com a pergunta. Geralmente, na pergunta, hora que você busca no texto, o texto já tem a palavra-chave. Então, você já consegue linkar, já conectar. É pegar o seu texto mesmo e correr os olhos nele, para poder achar essas palavras que vão te remeter à pergunta. Difícil? Entendeu? É como escanear mesmo. É lá escanear o texto e levantar as palavras-chave referentes às perguntas, tá? Tem algumas dicas aqui para que a gente possa fazer o scanning de uma forma mais efetiva. Então, ele falou, não comece lendo o texto. Leia primeiramente a questão e identifique a palavra-chave da pergunta, que na maioria das vezes é um substantivo. 2. Se a questão estiver escrita em português e a instituição permitir o uso do dicionário, procure nele o significado desta palavra. Dica 3. Em seguida, vá ao texto, passe os olhos rapidamente por ele e localize a palavra-chave da questão. 4. Leia somente o parágrafo em que encontrou a palavra-chave. Na maioria das vezes, a resposta estará nele, é aquilo que a gente estava falando. Com isso, não precisará ler todo o texto, ganhando muito tempo na prova. A referência dessa publicação que a gente está trabalhando, dessas técnicas, é a de Sal, tá? Então, sempre quando você for prestar uma prova de proficiência ou exame de mestrado, não comece lendo o texto inteiro. Então, vai lá primeiro nas perguntas. Da pergunta, identifica aquela palavrinha-chave. Que palavrinha-chave? É aquela que brilha no texto, né? O ponto-chave da questão ali. E depois você vai sair procurando no seu texto alguma coisa que se remeta a ela. Se você puder usar o dicionário, né? Mas em testes de proficiência, essa alternativa já está fora de questão. Em seguida, você vai lá no texto, dá uma olhadinha, entendeu? Hora que você achar essa palavra-chave ou alguma coisa que se assemelha a ela, você já pode ter certeza que ali está a resposta para a sua questão. Essa scanning eu usei muito quando eu prestei o meu exame TOEIC de proficiência. Foi muito útil para mim. Tem um texto aqui que eu coloquei para vocês e eu gostaria que vocês depois utilizassem essas duas técnicas nesse texto, tá? Eu vou ler o texto e depois eu vou me despedir de vocês e vou deixar o texto aí, pausa o vídeo, aplica essas técnicas e boa sorte! Vamos que vamos! Vamos lá? One of my favorite vacation places is Mexico. I really like the weather there because it never gets cold. The people are very nice too. They never laugh at my bad Spanish. The food is really good. Mexico City is a very interesting place to visit. It has some great museums and a lot of fascinating old buildings. The hotels are too expensive to stay, but there are more affordable options. For example, you can stay at one of the beach resorts like Acapulco. If you're planning to visit Mexico, you should definitely see the Mayan temples near Mérida. Very nice, guys. Very nice. Lê esse texto, pratique essas duas habilidades que eu falei, né? Eu até ressaltei alguns verbos ali, que eu gosto de trabalhar assim com os meus alunos, né? Para vocês verem, né? Que tem o verbo is, get, are, para você saber. É um texto super básico, ó. Tem a maioria verbo to be, depois tem alguns verbos no presente que estão underline,
E vamos lá. Já lê isso daí, já pratica aí as técnicas e depois manda pra mim o que você achou. Escreve nos comentários o que você achou desse vídeo, se essas técnicas te ajudaram em alguma coisa. Tô muito ansiosa pra ouvir. Guys, vamos lá. Siga, compartilha, curte tudo. Vai, entra no meu site, no meu canal do Instagram, no Facebook, no YouTube e me dá uma força aí no meu trabalho. Thank you so much for watching. I see you next video. Bye!